A mais de 1 quilômetro abaixo da superfície do Mediterrâneo, onde a luz do sol jamais chega e o tempo perde o significado, algo repousava em silêncio absoluto. Ali, envolto por uma escuridão fria e eterna, o HMS Gloucester aguardou por décadas, não como um objeto inerte, mas como uma presença. Um corpo de aço ferido, deitado no fundo do mar, carregando ecos de vozes que nunca retornaram à superfície. O silêncio ali embaixo não é vazio. Ele pesa, pressiona. Cada metro de água acima comprime o casco, como se o oceano tentasse lentamente apagar a memória do que aconteceu. O Gloucester permanece inclinado, marcado por explosões antigas, coberto por sedimentos finos que se acumulam como poeira sobre um túmulo esquecido. Não há correntes fortes, apenas uma quietude constante, quase respeitosa. Durante 76 anos, ninguém soube exatamente onde ele descansava. O mundo seguiu em frente, guerras terminaram, gerações nasceram e morreram. Mas o cruzador permaneceu ali, intacto em sua solidão, guardando histórias interrompidas no instante em que o mar o engoliu. Cada escotilha fechada, cada torre silenciosa, parece sussurrar fragmentos de um passado violento. No fundo do Mediterrâneo, o Gloucester não é apenas um naufrágio. Ele é uma pergunta não respondida, suspensa no tempo, esperando para ser ouvida. O que aconteceu nos minutos finais, antes de o HMS Gloucester desaparecer sob as ondas? Por que um cruzador moderno, treinado e experiente foi deixado exposto em águas dominadas pelo inimigo? Quem tomou a decisão que selou seu destino? E por quê? Por que os pedidos de socorro não resultaram em um resgate imediato? Quantos homens ainda estavam vivos quando o navio começou a adernar? O que viram aqueles que ficaram presos abaixo do convés enquanto o mar avançava sem pressa? Por décadas, mapas mostraram apenas um vazio. Relatórios permaneceram incompletos. Testemunhos foram fragmentados pelo tempo. Teria sido um erro de comando? Um sacrifício calculado? Ou apenas o preço silencioso pago em uma guerra que raramente deixava espaço para explicações? E, acima de tudo, por que o Gloucester foi esquecido, enquanto outros naufrágios se tornaram memória eterna? O HMS Gloucester nasceu em um mundo que ainda acreditava poder evitar outra grande guerra. Sua quilha foi assentada no fim da década de 1930, em um estaleiro britânico moldado por aço, vapor e disciplina industrial. O Reino Unido observava a Europa com desconfiança crescente, enquanto investia silenciosamente em navios capazes de proteger rotas vitais e sustentar o poder marítimo do Império. O Gloucester fazia parte de uma nova geração de cruzadores leves, projetados para velocidade, alcance e fogo rápido. Cada placa de aço foi pensada para resistir, cada compartimento calculado para manter o navio vivo mesmo sob ataque. Nos galpões do estaleiro, o som dos rebites ecoava dia e noite, misturando-se à urgência de um tempo em que a neutralidade parecia cada vez mais frágil. Quando finalmente tocou a água pela primeira vez, o cruzador representava mais do que engenharia, representava expectativa. Oficiais caminharam por seus convéses ainda limpos, avaliando corredores, torres de artilharia, casas de máquinas. Jovens marinheiros, muitos em seu primeiro grande navio, passaram a chamá-lo de lar flutuante. O cheiro de tinta fresca se misturava ao óleo e ao sal do mar. O mundo, porém, mudava rápido. Treinamentos tornaram-se mais intensos, exercícios mais longos, noites mais tensas. O Gloucester foi comissionado em um momento em que a paz já se desfazia. Antes mesmo de provar plenamente seu potencial, ele seria lançado em um conflito que não pouparia erros, nem daria tempo para aprendizado lento. Quando o HMS Gloucester entrou em sua primeira grande missão de combate, o Mediterrâneo já não era apenas um mar, era um campo de batalha aberto. O ar carregava o cheiro metálico da guerra, e o céu, antes amplo e azul, tornara-se um território disputado palmo a palmo. A frota britânica operava sob pressão constante, tentando conter o avanço inimigo enquanto protegia evacuações e linhas vitais de suprimento. O Gloucester avançava em formação,
motores pulsando com força contida, o casco cortando a água em um ritmo firme. A bordo, a tensão era contínua. Cada estação de combate permanecia ocupada, cada operador atento ao menor sinal no horizonte. O som dos rádios misturava-se ao estalo seco de ordens curtas, transmitidas sem espaço para dúvidas. Não havia heroísmo visível, apenas trabalho, repetição e vigilância. O clima era traiçoeiro. O sol castigava durante o dia, refletindo no convés e exaurindo os homens. À noite, a umidade fria penetrava nos uniformes, lembrando que o conforto havia ficado para trás. O navio enfrentava não apenas o inimigo, mas o desgaste constante das patrulhas prolongadas, a escassez de descanso e a necessidade de permanecer em alerta máximo por horas seguidas. Durante essas operações iniciais, o Gloucester cumpriu seu papel com precisão. Suas baterias antiaéreas entraram em ação repetidas vezes, disparando contra ameaças que surgiam do céu, quase sem aviso. Cada engajamento deixava marcas invisíveis, não no aço, mas nos homens que aprendiam rapidamente que a guerra no Mediterrâneo era impiedosa e sem margem para erros. A missão não terminou com celebração. Terminou com exaustão. O cruzador havia sobrevivido, mas o preço começava a se acumular. Aquela não seria apenas uma prova de fogo, seria o prenúncio de decisões ainda mais perigosas que estavam por vir. À medida que a guerra no Mediterrâneo se intensificava, o HMS Gloucester deixou de operar em missões isoladas e passou a integrar um ciclo quase contínuo de combate. Não havia pausas claras entre uma operação e outra. Dias se confundiam com noites, e o cansaço tornava-se um companheiro constante. A campanha em torno de Creta expôs a frota britânica a um novo tipo de ameaça. O domínio aéreo inimigo, persistente, metódico e devastador. O céu passou a ser mais perigoso que o mar. Ataques surgiam sem aviso, ondas sucessivas de aeronaves mergulhando com precisão calculada. As sirenes de alarme rasgavam o ar, seguidas pelo estampido das baterias antiaéreas. O Gloucester disparava até os canos aquecerem, consumindo munição em um ritmo alarmante. Cada rajada era uma tentativa de manter o navio vivo por mais alguns minutos. As campanhas se sucediam com rapidez brutal. Missões de escolta, cobertura de evacuações, proteção de outros navios danificados. Em várias ocasiões, o Gloucester foi destacado para posições avançadas, mesmo com combustível limitado e estoques de munição já reduzidos. Ordens vinham do alto comando, transmitidas com frieza operacional, sem espaço para debate. A prioridade era manter a pressão, custasse o que custasse. A bordo, o desgaste emocional era visível. Marinheiros dormiam onde podiam, por minutos roubados entre alertas. Rostos queimados de sol e marcados pela tensão tornaram-se comuns. Havia medo, mas não pânico. Havia dúvida, mas não desobediência. A disciplina mantinha o navio funcionando, mesmo quando a lógica da missão começava a parecer frágil demais. Durante essas campanhas, sacrifícios silenciosos se acumulavam. Homens feridos em ataques anteriores continuavam em serviço. Equipamentos danificados eram improvisados. Cada decisão tomada pelos comandantes tinha consequências imediatas, sentidas no convés, nas casas de máquinas, nos postos de tiro. O Gloucester tornou-se um navio exausto, mas ainda operacional, sustentado mais pela determinação de sua tripulação do que por condições ideais de combate. O caos não vinha apenas do inimigo. A confusão operacional, a pressão do tempo e a necessidade de responder a múltiplas crises simultâneas criavam um ambiente onde erros eram possíveis e potencialmente fatais. Ainda assim, o cruzador permaneceu em ação, repetidamente colocado na linha de frente, absorvendo riscos que aumentavam a cada nova ordem recebida. Essas campanhas moldaram o destino do Gloucester, não em um único momento decisivo, mas na soma de escolhas feitas sob pressão extrema. Cada missão bem-sucedida escondia um custo invisível. Cada sobrevivência adiava, mas não eliminava, a tragédia que se aproximava. Quando o navio voltou ao mar pela última vez, já carregava não apenas homens e armas,
mas o peso acumulado de uma guerra que exigia mais do que qualquer tripulação poderia oferecer indefinidamente. O ataque começou sem aviso prolongado. O HMS Gloucester navegava já exaurido, com combustível baixo e munição antiaérea perigosamente reduzida, quando os primeiros aviões surgiram no céu do Mediterrâneo. O som antecedeu a visão, um zumbido crescente, metálico, que rapidamente se transformou em um rugido ensurdecedor. Alarmes ecoaram pelos convéses. Homens correram para seus postos com movimentos automáticos, treinados, quase instintivos. Minuto a minuto, a situação se deteriorava. As aeronaves mergulhavam em sequência, lançando bombas com precisão cada vez maior. O navio manobrava com dificuldade, motores forçados além do ideal, tentando escapar de trajetórias previsíveis. Cada explosão próxima sacudia o casco inteiro, fazendo o aço vibrar como se estivesse prestes a se partir. Estilhaços varriam o convés. O ar se enchia de fumaça, pólvora e sal. As primeiras bombas atingiram a água ao redor, levantando colunas brancas que caíam sobre o navio como chuva pesada. Em seguida, vieram os impactos diretos. Uma explosão rasgou uma área próxima às estruturas superiores, lançando homens e equipamentos pelo ar. O calor foi imediato, opressivo, contrastando brutalmente com o vento marítimo. Fogo irrompeu em compartimentos críticos, e a energia elétrica começou a falhar em setores inteiros. A comunicação tornou-se fragmentada. Ordens gritadas competiam com o barulho das explosões e o som contínuo dos canhões antiaéreos, agora disparando seus últimos cartuchos. Muitos postos já estavam silenciosos, não por escolha, mas por impossibilidade. Tripulantes feridos eram retirados às pressas, enquanto outros ocupavam seus lugares sem hesitação. Não havia tempo para avaliar perdas, apenas para continuar. O Gloucester começou a adernar levemente. A água invadia por aberturas que não puderam ser seladas a tempo. Nas casas de máquinas, o calor era sufocante. Homens trabalhavam quase às cegas, tentando manter propulsão suficiente para escapar da zona de ataque. O suor misturava-se à fumaça, tornando cada respiração um esforço consciente. Alguns sabiam que não sairiam dali, mas permaneceram. Outro ataque mergulhou sobre o navio. Desta vez, a explosão foi mais profunda. O impacto reverberou por toda a estrutura, seguido por um silêncio curto e irreal, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Em seguida, o som de metal se rompendo. Tubulações estouraram. A água avançou com força renovada. O adernamento aumentou de forma perceptível. No convés, a visão era caótica. Chamas dançavam próximas às torres de artilharia. Equipamentos destruídos bloqueavam passagens. O cheiro de óleo queimado dominava tudo. Oficiais tentavam reorganizar homens dispersos, mas a situação escapava rapidamente ao controle. Não havia cobertura aérea. Não havia reforços imediatos. O navio estava sozinho. O comando para abandonar o navio foi tardio, mas inevitável. Alguns homens não ouviram. Outros não puderam responder. Botes salva-vidas eram lançados sob fogo contínuo, muitos sendo destruídos antes mesmo de tocar a água. Marinheiros saltavam diretamente no mar, enfrentando combustível em chamas e destroços flutuantes. Gritos se perdiam no barulho das explosões e no vento. À medida que o Gloucester perdia a estabilidade, seu fim tornava-se visível. A proa começou a afundar mais rápido, puxada pelo peso da água acumulada. O casco rangia, emitindo sons profundos, quase orgânicos, como se o navio resistisse até o último instante. Bandeiras, equipamentos soltos e fragmentos de aço deslizavam em direção ao mar. Nos minutos finais, o fogo encontrou a água. O choque criou nuvens densas de vapor que envolveram partes do navio, obscurecendo a visão. Alguns homens ainda tentavam ajudar feridos, mesmo quando o convés já se inclinava perigosamente. Outros ficaram paralisados, conscientes de que não havia mais escolhas a fazer. O Gloucester inclinou-se de lado de forma definitiva. Uma última explosão interna acelerou o processo. Em questão de instantes, o cruzador começou a desaparecer sob as ondas, levando consigo compartimentos inteiros ainda intactos.
O mar fechou-se sobre o casco com rapidez brutal, engolindo aço, fogo e vidas em um único movimento. Quando tudo terminou, restaram apenas manchas de óleo, destroços dispersos e homens lutando para se manter à tona. O ataque cessou tão abruptamente quanto havia começado. O silêncio retornou, pesado e absoluto, interrompido apenas pelo som fraco das ondas e pela respiração desesperada dos sobreviventes. Em poucos minutos, um navio que havia enfrentado meses de combate deixou de existir na superfície. O Mediterrâneo reclamou o Gloucester sem cerimônia, selando seu destino nas profundezas. Para muitos dos que estavam a bordo, aquele instante não marcou apenas o fim de uma missão, mas o fim de tudo. O mar, indiferente, seguiu calmo, como se nada tivesse acontecido. Depois do fogo, do metal rasgado e dos gritos interrompidos, veio o silêncio. Um silêncio denso e esmagador que só existe nas grandes profundidades. O HMS Gloucester desceu lentamente, atravessando camadas de água cada vez mais frias, até alcançar um mundo onde o tempo deixa de avançar como conhecemos. Ali embaixo, não há dia nem noite. Não há correntes que levem notícias. O casco repousa envolto por escuridão absoluta, pressionado por toneladas de água, como se o próprio mar quisesse mantê-lo imóvel, guardado. O aço, antes vibrante de vida e ruído, tornou-se imóvel. As torres silenciosas apontam para lugar nenhum. As escotilhas fechadas escondem histórias que jamais seriam contadas em voz alta. Décadas se passaram sem testemunhas. Redes de pesca não tocaram o casco. Sonar algum não o identificou. O Gloucester permaneceu intocado, esquecido até mesmo nos mapas. Acima dele, o mundo mudou incontáveis vezes. Guerras terminaram. Fronteiras se redesenharam, memórias se apagaram. No fundo do Mediterrâneo, porém, nada mudou. O navio continuou ali, preservado pela escuridão e pelo frio, como um monumento invisível. Não um símbolo de vitória, mas de ausência. Um lembrete silencioso de homens que nunca voltaram e de decisões que ecoam mesmo quando ninguém mais as escuta. Em 2019, após décadas de incerteza, o silêncio que envolvia o HMS Gloucester foi finalmente interrompido. Uma equipe de pesquisa britânica, equipada com tecnologia de exploração em águas profundas, iniciou uma busca precisa, baseada em registros históricos, cálculos de deriva e dados antes fragmentados. O objetivo não era apenas localizar um naufrágio, mas encerrar uma ausência que durava desde 1941. O sonar detectou primeiro uma forma incomum no fundo do Mediterrâneo. A mais de 1.000 metros de profundidade, surgia a silhueta alongada de um grande navio. Quando os veículos operados remotamente desceram, a imagem revelou-se com clareza perturbadora. O Gloucester estava ali, inteiro, reconhecível, inclinado no leito marinho como se tivesse acabado de chegar. As câmeras captaram detalhes preservados pelo frio e pela escuridão. Torres de artilharia ainda no lugar, estruturas rasgadas exatamente onde as bombas haviam atingido. O casco mostrava marcas claras de explosões, confirmando relatos que, por décadas, haviam sido apenas suposições. Não havia sinais de pilhagem. O navio permanecera intocado, protegido pela profundidade extrema. Para os pesquisadores, o momento foi silencioso. Não houve celebração, apenas respeito. Cada imagem transmitida à superfície carregava o peso de centenas de vidas perdidas. Para as famílias dos tripulantes, a descoberta trouxe algo raro: localização, confirmação, um ponto final físico para uma história interrompida. O Gloucester deixou de ser apenas um nome em relatórios navais. Voltou a existir, não na superfície, mas na memória coletiva, agora ancorada em um lugar real, no fundo do mar. O HMS Gloucester não voltou à superfície e nunca voltará. Seu legado não está em museus, nem em monumentos visíveis. Ele permanece onde caiu, envolto pela escuridão do Mediterrâneo, guardando a memória de homens que cumpriram ordens em um momento em que recuar nem sempre era uma opção permitida. A história do Gloucester não é apenas a de um navio perdido. É a história de decisões tomadas sob pressão extrema,
de limites humanos testados além do razoável e do custo real da guerra naval moderna. Seu afundamento revelou falhas de planejamento, riscos aceitos como inevitáveis e o preço pago por tripulações que raramente tinham controle sobre o próprio destino. Para as famílias, a redescoberta trouxe algo que faltara por décadas: um lugar. Um ponto no mapa onde a ausência ganhou forma. Para a história naval, o Gloucester tornou-se um lembrete silencioso de que nem todas as perdas são imediatamente compreendidas e que algumas verdades só emergem quando o tempo permite distância e reflexão. Hoje, o cruzador repousa como um túmulo de guerra intocado, protegido pela profundidade e pelo respeito internacional. Não é um símbolo de derrota, mas de sacrifício. Um testemunho silencioso de uma geração que enfrentou o mar, o céu inimigo, e decisões implacáveis, sem jamais saber se seria lembrada. No fim, o Gloucester ensina que o oceano não apaga a história. Ele apenas aguarda, esperando o momento em que alguém esteja disposto a escutar.